um mandamento e nós recebemos a promessa de que Deus sempre vai responder às nossas orações. Mas eu sei que às vezes é difícil acreditar nisso quando nós oramos e tudo que nós recebemos de Deus é o silêncio. Se Deus realmente fala com a gente, como Ele nos responde? Como nós podemos saber que realmente foi uma resposta de Deus ou foram só vozes da nossa cabeça? Fica nesse vídeo porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Primeiro de tudo, eu quero lembrar vocês de que se Deus nos fala nas Escrituras que ao orar Ele vai nos responder, é porque Ele vai. Eu gosto muito daquela escritura em Tiago 1,5 que fala: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Ou seja, se temos dúvidas, angústias e anseios, nós podemos pedir a Deus. E Ele não vai ficar bravo pensando: "Ai, que pergunta tola que a Carol tá me fazendo." Não. Deus é o nosso amoroso Pai Celestial. Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós perguntemos as coisas para Ele. E Ele promete nessa escritura que Ele vai responder. Mas o próximo versículo é muito importante. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse versículo, mas o que eu quero focar agora é que Deus realmente fala conosco e de diversas maneiras. Deus pode falar diretamente com a gente ou então Ele pode falar conosco por meio de um profeta. Quando Deus fala diretamente com a gente, nós chamamos de revelação pessoal. É importante dizer que nós só podemos receber revelação pessoal para a nossa vida ou então para a nossa família, se nós somos pais, por exemplo. Já o profeta, ele recebe revelação para todo o mundo e nós fazemos parte dele. Por isso, muitas vezes as respostas de Deus podem vir por meio das palavras dos profetas. Ai, Carol, mas não existe profeta nos dias de hoje, porque só existia profetas lá na época da Bíblia. Vamos ler uma escritura juntos? Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso significa que Deus não faz nada na terra sem antes revelar isso para o seu profeta. E Deus, assim como amava as pessoas que viviam lá naquela época da Bíblia, também nos ama. Deus não fala na Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Se Ele chamava profetas para guiar o seu povo lá na época da Bíblia, por que Ele não chamaria profetas para nos guiar nos dias atuais? Eu prometo para vocês, hoje nós temos um profeta vivo e o nome dele é Russell M. Nelson. Vocês acreditam que ele tem 100 anos de idade? E ele recebe revelação de Deus para nos guiar. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre ele, clica no card que eu tô deixando aqui na tela para vocês aprenderem um pouco mais sobre a história de vida dele. Muitas das respostas de Deus para as nossas orações virão diretamente do profeta, mas também muitas delas vão vir por revelação pessoal. Deus quer falar diretamente conosco. Recentemente, inclusive, o nosso profeta nos ensinou sobre a importância de recebermos revelação pessoal. Olha só o que ele disse. But in coming days it will not be possible to survive spiritually without the guiding, directing, comforting and constant influence of the Holy Ghost. My beloved brothers and sisters, I plead with you to increase your spiritual capacity to receive revelation. Se ele nos disse que é importante aprendermos a receber revelação pessoal, vamos falar mais sobre isso? Como receber revelação pessoal? Esse é um processo espiritual que exige esforço. E não é a gente ficar só lá sentado esperando vir a revelação. Esse é um processo que nós precisamos praticar sempre. É uma habilidade que nós precisamos aprender a desenvolver. Algumas ferramentas que nos ajudam a receber revelação pessoal é a oração, o estudo das escrituras, o jejum, a frequência à igreja, a frequência ao templo e por aí vai. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos fortalecendo o nosso relacionamento com Deus e isso é muito importante se nós queremos receber revelação dele. Estamos demonstrando também a nossa confiança nele, sendo humildes, demonstrando para Deus que nós não sabemos de tudo e que nós precisamos da ajuda dele para guiar as nossas decisões nessa vida. Quando fazemos essas coisas, nós estamos cumprindo com aquele versículo 6 no primeiro capítulo de Tiago que eu falei para vocês agora há pouco, lembram? Quando nós queremos receber uma resposta de Deus, nós precisamos pedir com fé. E fé é ação.
Ter fé é como se a gente estivesse no escuro e a gente dá o primeiro passo, esperando, sem enxergar nada, que Deus vai colocar o degrau para a gente pisar. Quando nós pedimos orientação a Ele por meio da oração e nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para receber essa resposta, nós estamos agindo com fé e nós com certeza estamos mais próximos da resposta e da revelação pessoal de Deus. Mas como Deus nos responde? Deus pode nos responder de diversas formas, mas Ele sempre responde por meio do Espírito Santo. Tem uma escritura lá na Bíblia, em Gálatas, que fala um pouquinho sobre os frutos do Espírito. Olha só o que fala. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso significa que quando nós temos algum desses sentimentos, nós estamos recebendo uma resposta de Deus. Esses sentimentos podem vir durante uma oração, durante a leitura das Escrituras, quando nós estamos conversando com alguém ou até mesmo durante sonhos. Ele pode nos responder de todas essas formas, por isso é muito importante nós estarmos atentos aos nossos sentimentos durante esses momentos. Mas Carol, e quando eu não sinto nada? Nem coisas ruins e nem coisas boas. E se tudo que eu recebo de Deus é o silêncio? Bom, o silêncio também é a resposta. Muitas vezes Deus fica em silêncio porque ainda não é o momento de nos responder e nós precisamos ter paciência. Agora eu vou falar uma das coisas mais importantes desse vídeo. Para nós recebermos respostas específicas, nós precisamos fazer perguntas específicas. E eu quero exemplificar isso que eu tô falando com vocês com uma experiência pessoal. Foi por meio dessa experiência que eu aprendi a receber revelação pessoal. Mais ou menos lá na época dos meus 17 anos, eu comecei a ter algumas experiências diferentes que eu não estava acostumada. Eu abri a escritura sobre missão e eu comecei a ter alguns sentimentos a respeito disso. E eu não pensava sobre missão. Até mesmo na minha bênção patriarcal, não falava nada sobre eu ir para a missão. Parênteses aqui, se você quer entender o que é bênção patriarcal, clica nesse card que eu tô deixando aqui no vídeo para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Foi então que eu comecei a orar a Deus perguntando: Pai, eu devo ser missionária? Ou eu devo ficar aqui e continuar minha vida, fazendo faculdade, casar com meu namorado? Eu tô confusa, eu não sei o que fazer. Essas eram as minhas orações para Deus. Eu lia as escrituras sobre missão, cantava música sobre missão e eu tinha bons sentimentos sobre isso. Mas eu estava com muita dificuldade em reconhecer as pequenas respostas de Deus. Foi aí que em uma aula do Instituto eu aprendi exatamente isso. Se você quer respostas específicas de Deus, faça perguntas específicas. Eu comecei então a mudar um pouquinho a minha oração. Ao invés de fazer várias perguntas para ele, e perguntas de sim, e perguntas de não, e ficar confusa, eu mudei a minha oração e eu comecei a fazer perguntas específicas. Então, ao invés de perguntar da forma que eu perguntava, eu comecei a perguntar assim: Pai, eu devo servir como missionária? Esse é o seu desejo para mim? Eu sabia então que a resposta de Deus para mim seria conforme aquela escritura em Doutrina e Convênios que fala assim: Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. E assim foi. Um dia, falando do evangelho para uma amiga minha, eu chamei ela para ir até a minha casa falar com os missionários. E foi em uma oração, na sala de estar da minha casa, que eu recebi a resposta específica de Deus. E eu recebi esse ardor no peito que ele fala nas escrituras. Eu reclamava que Deus estava demorando para me dar a resposta, mas na verdade ele já tinha me dado. Eu só estava com muita dificuldade de reconhecer. E a partir do momento em que eu fiz uma pergunta mais clara, Deus também me deu uma resposta mais clara. Eu segui a resposta de Deus e eu fui ser missionária. Eu fui missionária na Missão Brasil Maceió, que pega os estados de Alagoas e Sergipe. Foram os melhores 18 meses da minha vida e eu tenho certeza que essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. E eu tenho outra certeza, sabe qual é? Que se esse vídeo está sendo útil para você, você precisa se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo também. Se você se inscrever nesse canal, eu tenho certeza que você vai poder receber muitos outros vídeos que vão te fortalecer espiritualmente. Faz isso rapidinho antes da gente ir para o final do vídeo. Eu só quero partir para o último tópico que eu sei que você já se perguntou um dia. Como eu sei se é a resposta de Deus ou são vozes da minha cabeça?
Eu já me perguntei isso também, fica tranquilo. E eu tava me lembrando que durante a minha missão nós recebemos uma vez a visita do Elder Christofferson, que é um dos 12 apóstolos. E um missionário fez exatamente essa pergunta para ele. E ele respondeu com uma escritura que fica em Moroni 7,13. Olha só o que fala. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Se algo nos impele a fazer o bem e os sentimentos que nós temos são frutos do Espírito, então sim, é uma resposta de Deus. Então eu acho que nós não devemos nos preocupar tanto se é uma resposta de Deus ou se vem de nós mesmos. O que nós precisamos mesmo nos preocupar é com a seguinte questão: será que eu estou preparado para receber uma resposta de Deus e reconhecer e seguir essa resposta? Um outro apóstolo da igreja, David A. Bednar, ensinou o seguinte: Be a good boy, be a good girl. Don't expect it to just show up periodically and you kind of have to spiritually supercharge to be ready. Just be good and go, and I promise you will be guided. Not in ways that you anticipate. There'll be surprises, there'll be disappointments, but you can always trust in the Lord's influence in your life and in His timing. Aprender a receber revelação é um exercício constante. Talvez Deus vai falar mais com você através das escrituras, que é o que acontece comigo. Talvez Ele vai falar mais com você por meio de sonhos. O que é muito importante você se lembrar é que se você estiver seguindo os mandamentos, você vai estar mais próximo de Deus e vai poder ter mais experiências com Ele. E isso vai te ajudar a reconhecer as respostas de Deus na sua vida. Se lembrem que tudo é no tempo do Senhor e que às vezes a resposta dele vai demorar um pouquinho mesmo. O importante é a gente não desistir e ter paciência. Confie em mim, Deus está te escutando. Acredite no tempo dele, que é muito melhor que o nosso. Durante esse vídeo eu falei para vocês sobre a importância de estudar as escrituras para receber revelação pessoal, né? Se você quer desenvolver esse hábito na sua vida, se você quer entender um pouco mais sobre como você pode desenvolver uma rotina de estudo das escrituras, clica no card que tá aparecendo aqui nesse vídeo, porque lá a gente fala um pouquinho mais sobre isso e ele pode te ajudar. E agora me conta uma coisa aqui nos comentários. Como você recebe revelação pessoal? Você tem alguma experiência com Deus para compartilhar? Eu vou amar ler, eu adoro ouvir experiências com Deus que as pessoas têm. E até o próximo vídeo, gente! Tchau!